Vamos imaginar agora que o conjunto de dados de treinamento que seja fornecido para a nossa tarefa de aprendizado de máquina contenha tanto instâncias em que a gente consegue saber a classe. Então, por exemplo, olha, nós temos essas instâncias aqui de dados que a gente sabe que são da classe azul, instâncias que a gente sabe que são da classe vermelha, e também contém algumas instâncias que não contenham a informação sobre a classe. Vamos considerar que são essas instâncias aqui que estão em verde nesse conjunto de dados e que a gente está chamando de instâncias não rotuladas, ou seja, a gente não sabe qual é o rótulo da classe de cada uma dessas instâncias. Num cenário como esse, em que existem tanto dados rotulados quanto dados não rotulados para se realizar um aprendizado de máquina, a gente costuma dizer que nós temos uma terceira abordagem possível, que é chamada abordagem do aprendizado semi-supervisionado, onde a gente explora tanto possibilidade de supervisão quanto de não supervisão. Existem várias formas de se trabalhar o aprendizado semi-supervisionado, vale a pena mencionar isso aqui, mas uma delas seria, por exemplo, se a gente estivesse buscando construir um classificador com base no aprendizado semi-supervisionado. Então, com base nas instâncias que conhecemos serem da classe azul e as instâncias que nós conhecemos e sabemos que são da classe vermelha, a gente poderia tentar traçar uma reta aqui, que seria o nosso classificador, que separa então a classe azul da classe vermelha. E com base então nesse classificador aqui, que podia ser, por exemplo, o Naive Bayes, o Mário de Decisão, o que for, o que eu faria poderia começar a utilizar então essa reta aqui para classificar ou predizer qual seria o valor de novas instâncias que não têm rótulo ainda, né? Mas que já estão todas disponíveis aí, eu poderia passar a utilizá-las. Então imagine que, por exemplo, eu quisesse saber, já que eu tracei essa reta, usando essa reta eu posso começar a classificar estas novas instâncias que estão por aí, ou que talvez nem sejam novas, mas são essas instâncias que não tinham rótulo. E usando então a reta aqui como classificador, eu vou dizer, olha, como esta instância de baixo está para baixo da reta, eu vou classificá-la como vermelha, e como aquela está para cima, eu vou classificar como azul. Se a gente fizer isso, percebam que o que a gente está fazendo é diminuindo o número de instâncias não rotuladas e gerando rótulos para essas instâncias que antes não eram rotuladas. Se eu seguir fazendo isso, o que acontece é que o número de retas possíveis agora para classificar esse problema vai diminuindo. Então, se eu for escolhendo e, por exemplo, olha, aqui sabendo disso, essas três retas ainda são possíveis. Mas se eu classificar essa instância que não era rotulada previamente, agora eu vou ver, usando a minha classe ou o meu classificador original, eu vou classificá-la como vermelha, certo? E se eu classificar essa de cima, eu vou classificá-la como azul. E agora o número de retas possíveis aqui para poder classificar essa minha amostra já não é mais tão grande, concorda? E se eu seguir fazendo isso, pegando instâncias sem rótulo e classificando, vocês vão vendo que vai acontecer que eu vou restringindo cada vez mais o número de retas possíveis ou de diferentes classificadores que iam acertar a classificação desses dados. Então, se eu estiver trabalhando dessa maneira, eu digo que estou aplicando um aprendizado semi-supervisionado e, nesse caso, para classificação. Tá? Se eu estivesse trabalhando o aprendizado semi-supervisionado para agrupamento, eu ia poder saber que algumas instâncias têm que estar presentes em algum grupo e tal, e seria um pouquinho diferente. E nós não vamos entrar tão a fundo no aprendizado semi-supervisionado ainda, porque na nossa disciplina a gente não vai focar neles na sequência. Tá? Essa é uma área, só para vocês saberem, uma área bastante nova dentro do aprendizado de máquina, da pesquisa em aprendizado de máquina. A gente tem um número pequeno de métodos que na prática, em problemas reais, são aplicados realmente com o aprendizado semi-supervisionado. E isso por quê? Porque, por exemplo, na classificação semi-supervisionada, a gente acaba, quando faz uso de um classificador para rotular novas instâncias e depois passa a usar estas instâncias para retreinar o nosso modelo e achar qual seria o melhor classificador possível, percebam que o que nós estamos fazendo aqui é dando muita força para os resultados iniciais desse classificador primeiro que a gente tinha definido.
E se nós estivermos falando aqui de um classificador que de vez em quando erra, ou seja, não é um classificador que acerta em 100% dos casos, o que é muito comum, né? Você raramente vai conseguir construir um classificador que acerta em 100% dos casos. Então, se você de repente classificar algumas instâncias aqui erradas e passar a usá-las para treinar o modelo de novo, percebam que você vai começar a treinar o modelo, forçando ele a errar nessas instâncias se elas tivessem essas classes definidas de maneira errônea aqui. Tá? Então você pode, o que você pode fazer num trabalho de aprendizado sempre supervisionado se você não for muito cuidadoso, você pode começar a inserir erro no conjunto de dados de treinamento e depois quando você treina um novo classificador com aquele conjunto de dados contendo um número muito grande de erro, o que acontece? Ele vai cair muito na precisão. Então essa é uma área ainda muito em aberto na área de pesquisa de aprendizado de máquina, tá? Quem tem interesse em dar uma olhada nisso, a gente pode sugerir depois outras leituras. Entretanto, na prática, por exemplo, se você for trabalhar, eu trabalho numa empresa e essa empresa quer fazer análise ou classificação, então será que eu já devo usar métodos de aprendizado sempre supervisionado para classificação? Talvez você deva começar com métodos que são supervisionados, ou seja, em que o conjunto de treinamentos é fixo e aqueles resultados que o classificador nos dá, eles não são incorporados no conjunto de treinamento para ser retreinado toda hora. Isso não significa que você não possa incorporar novos dados no conjunto de treinamento, você até deve fazer isso, mas você não deve fazer isso tomando como base só o que o classificador te falou. Você tem que pegar essas instâncias, na verdade, na prática, se você estiver fazendo isso na prática, você tem que pegar as instâncias que foram classificadas, analisá-las com muito cuidado, com muito critério, e se você perceber que elas trazem informação relevante, claro, você pode inseri-las no seu conjunto de dados de treinamento e retreinar os modelos que você tinha, certo? Mas deixar isso a cargo só do seu classificador e fazer isso autonomamente, automaticamente, tem que ser feito com muito cuidado. Então, na prática, é pouco realizado essa estratégia na hora de fazer classificação, tá bom? Bom, mas então o que a gente reviu aqui é que existem basicamente três formas de realizar o aprendizado de máquina: o supervisionado, que está fortemente relacionado com a tarefa de classificação, que foi a tarefa que nós vimos nas últimas unidades, certo? O não supervisionado, que está fortemente relacionado com as tarefas de agrupamento e extração de regras de associação, que é o que nós vamos ver, agrupamento nesta unidade, regra de associação na próxima unidade, tá? E o semi-supervisionado, que ainda é um pouco novo, talvez, para a gente aplicar diretamente numa tarefa de mineração de dados, me perdoem, sem supervisão humana, tá bom? Vamos começar então a falar daquilo que é a nossa intenção nessa disciplina, ou nessa unidade, desculpe, dentro da nossa disciplina, que é o aprendizado não supervisionado. Recordem então que o supervisionado nós já vimos, e a gente viu então para o aprendizado supervisionado os algoritmos de árvore de decisão ID3 C4.5, os probabilísticos naive Bayes e redes bayesianas, e o KNN para o aprendizado com base em exemplos ou a visão algébrica aí do aprendizado supervisionado, certo? Nós vimos também que nesse aprendizado supervisionado, itens muito importantes a serem avaliados quando você realiza a tarefa de classificação dar uma olhada e levar em consideração os diferentes tamanhos de arquivo de dados de treinamento que você tem e como é que isso vai impactar no seu conjunto no seu algoritmo de classificação, tá? Fazer a validação cruzada para realizar uma avaliação mais efetiva do quão bom é o seu algoritmo de classificação. Tomar cuidado com dados que tenham classes desbalanceadas, certo? Porque isso pode forçar o seu algoritmo a querer simplesmente chutar na classe mais provável e nunca acertar exemplos daquela classe que é menos comum ou daquela classe que tem um número menor de exemplos no seu conjunto de treinamento, certo? Por isso, então, vale muito a pena olhar a matriz de confusão quando vai fazer essa análise, tá?
E o quinto e último item é a escala e o tipo dos atributos, porque nem todo algoritmo consegue trabalhar com todo o tipo de atributo e nem todo algoritmo consegue trabalhar com atributos em escalas diferentes sem ser sensível a isso. Então eu preciso tomar cuidado com isso, perceber se eu preciso discretizar algoritmos, ou, aliás, desculpem, atributos ou não, precisam ser discretizados ou não, se eu preciso normalizar e fazer todos os meus atributos terem o mesmo intervalo de valores ou não. Isso é super importante na nossa tarefa de classificação, ou seja, são itens importantíssimos na hora de se avaliar ou de se trabalhar com aprendizado supervisionado, tá? Muito bem. E o que é que nós vamos falar ou ver agora sobre o aprendizado não supervisionado? Existem duas principais tarefas de mineração de dados relacionadas a ele, e essas tarefas são o agrupamento e a extração de regras de associação. Muito bem, na unidade de hoje, nós vamos começar a trabalhar com agrupamento, certo? Que também é conhecido na literatura como clustering, mesmo clustering sendo a nomenclatura em inglês, algumas literaturas mesmo em português acabam mantendo esse nome, mantendo clustering como sendo o nome do agrupamento, tá? Então, análise de clusterings, por exemplo, ou análise de clusters, vocês vão ver isso na literatura aí ou na web quando estiverem fazendo busca sobre isso, tá bom? O agrupamento, na verdade, ele é diferente da classificação e nós já vimos isso, porque na classificação nós sabemos classes que nós estamos procurando, seja pelas cores, seja por áreas em que a gente tem que colocar, certo? No espaço. E no agrupamento não. No agrupamento nós vamos procurar grupos aqui, sendo eles todos amarelos, mas a gente quer achar grupos nesses dados sem conhecer classes, certo? Vale aqui a pena chamar a atenção que o agrupamento não precisa necessariamente trazer o mesmo resultado de uma classificação que você está efetuando. E até por isso que o problema de agrupamento ele é independente da tarefa de classificação, na maioria das vezes, e ele é muito difícil de ser avaliado. Tá? A gente não deve confundir agrupamento com classificação, a gente já viu isso. Também não devemos confundir isso com uma segmentação simples. Eu vou no meu banco de dados e divido aos meus clientes em dois grupos, os grupos que moram no Brasil e os grupos que moram fora. Ou então eu divido em N grupos, onde esses N grupos são divididos pela ordem alfabética. Aqueles começam com A, com B e assim por diante. Então isso, na verdade, percebam, não são algoritmos de aprendizado de máquina que fazem essas divisões. Isso são algoritmos de busca ou até buscas ou queries em um banco de dados. Se você rodar queries SQL em um banco de dados, você consegue extrair essas informações e tudo bem. Tá? Percebam que o agrupamento ele é um tipo de tarefa onde o usuário não sabe como é que ele quer dividir nem por que aquela divisão acontece. Então, se eu já sei que eu quero dividir meus clientes em ordem alfabética, que eles começam com A, o nome começando com A, com B, eu não preciso fazer agrupamento. Eu sei como dividi-los, é só fazer a query no meu banco de dados, certo? Se eu quero pegar por endereço, também. É só pegar o nome da rua, todos os clientes que moram naquela rua, faz um SQL no seu banco de dados e você recupera isso. Isso não é agrupamento. Isso é recuperação de informação por filtro, certo? O que nós queremos fazer, na verdade, ou podem ser até queries um pouco mais elaborados. Eu quero os clientes que têm renda entre 3 mil e 5 mil e que moram na cidade de São Carlos, por exemplo. Então isso aí é query SQL, não é agrupamento. Agrupamento é quando você não sabe o que tem lá, você quer identificar grupos coesos e você quer que esses grupos, então, passem para você informações que você até então nem conhecia sobre os seus clientes. Você está querendo descobrir essas coisas. É a tal da análise exploratória, da análise descritiva. Você quer ver o que é que esses dados têm lá dentro.